nosso Deus. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, Digno és de louvor. majestade santa, Majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Te amo, ó. Senhor. Só vocês agora, cante. Te amo, ó Senhor. Te amo. Faça Deus ouvir a sua voz. Te amo, ó. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor, de todo o coração. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Pode sentar. Graças a Deus. Você está feliz de estar na casa de Deus? Não tem lugar melhor que estar na casa de Deus. É ou não é? Lugar de paz, lugar de amor, né? Um lugar onde você ouve a verdade da palavra de Deus, que te ilumina, que te abençoa. Você não sabe como é importante você estar aqui domingo de manhã. São esses poucos momentos que nós vamos passar aqui que vai abençoar a sua semana toda. Amém? Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia de nós estarmos na casa de Deus. Domingo é o dia de estar na presença de Deus. Você tem que colocar isso no seu coração. Nós precisamos começar a nossa semana na presença de Deus. E hoje é o primeiro dia da semana. Sim ou não? Apesar de ser chamado de domingo, é o primeiro dia da semana. Segunda é o segundo. Terça é, quarta é o quarto. E assim sucessivamente. Mas o primeiro dia da semana é o domingo. E nós precisamos aprender a começar a semana na presença de Deus. Se a gente começa a semana na presença de Deus, aquela semana toda vai ser uma semana abençoada, uma semana iluminada, uma semana dirigida por Deus. Amém? Bem, nós vamos daqui a pouquinho participar da ceia e nós vamos fazer hoje uma oração pela saúde física e pela saúde espiritual. Nós vamos orar pela cura e vamos orar pela saúde, que é um direito da igreja. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, qual foi a última palavra dele? Qual foi a última palavra de Jesus? Foi uma palavra. Traduzido para o português são duas, mas na verdade é uma palavra. Ele disse tetelestai, ou está consumado. O que significa estar consumado? A obra está pronta. Amém? Está consumado, tudo está feito. A dívida está paga. Na cruz, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós passamos a ter direito a ter a nossa vida abençoada. Amém? E uma dessas bênçãos, uma delas é a saúde. Nós temos o direito a ter saúde através da fé. Gente, ouça bem o que eu vou falar para você. Existem muitas promessas de Deus na Bíblia? Sim ou não? Mas guarde uma coisa no seu coração. Toda promessa de Deus, ela está subordinada a uma coisa. Está subordinada à fé. O caminho que nos leva a desfrutar das bênçãos de Deus é a fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus fez muitos milagres. Sim ou não? E muito mais do que está escrito na Bíblia. Muito mais. Mas em alguns momentos
Em alguns momentos, Jesus tentou fazer algum milagre e não conseguiu? Sim ou não? Teve alguma ocasião que Jesus tentou fazer algum milagre e ele não conseguiu? Teve. Foi onde? Foi na cidade onde ele cresceu. Não nasceu, ele nasceu em Belém. Cresceu em Nazaré. Em Nazaré, quando Jesus se batizou, e depois ele já adulto, voltou para Nazaré para começar o ministério dele, o ministério espiritual dele, ele quis começar pelo povo dele, ele quis começar pela cidade dele, ele quis começar por Nazaré. E qual não foi a surpresa dele? Que ele não conseguiu fazer milagres em Nazaré. Por quê? Porque as pessoas não criam. As pessoas diziam assim: ele está dizendo que ele é filho de Deus? Mas eu conheço o pai dele, a mãe dele, ele é filho de José e de Maria. Eu conheço os irmãos e as irmãs dele. Como que ele diz que ele é filho de Deus? E não creram nele. E ele orou e os milagres não aconteceram porque as pessoas não creram. Então, todo milagre, toda promessa de Deus está subordinada a nós cremos. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque você nunca pode basear a tua fé olhando para quem está do teu lado. Não. Você nunca pode determinar se você vai ser abençoado ou não olhando pela vida de outra pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa que está ao teu lado, ela pode ter uma doença, por exemplo, e ela pode ter fé para ficar curada daquela doença. Sim ou não? Como você também pode ter do teu lado uma pessoa que tem uma doença e ela pode não ter fé para ficar curada daquela doença. Um pode ter fé para ser curado, o outro pode ter fé para não ser curado. Então você não pode achar que Deus vai curar você porque curou aquele. Como também você não pode achar que Deus não vai curar você porque não curou aquele. Porque a fé é individual. A graça de Deus está sobre todos nós e as bênçãos de Deus estão disponíveis a todos nós. Mas saiba de uma coisa, nós não podemos mudar a regra de Deus. E a regra de Deus é essa, que pela fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Compreende sim ou não? Esses dias eu estava fazendo um programa à noite e eu estava falando sobre cura, sobre esses assuntos. E eu falei o seguinte, que nós podemos, através da fé, estarmos protegidos por Deus. E esse espírito da morte que está levando muita gente através do Covid-19 não vai tocar na vida da igreja. Teve uma pessoa que mandou um recado para mim e falou assim para mim: como que o senhor então me explica? Como que o senhor me explica pastores que morreram de Covid? Eu não quis explicar nada, porque eu não tenho que explicar nada para ninguém. Mas a verdade é a seguinte: cada um tem a sua fé. Não é porque eu sou pastor que significa dizer que eu tenho um privilégio diante de Deus. Eu preciso manifestar minha fé como qualquer um de vocês. E se eu falhar na minha fé, então eu falo em receber a bênção de Deus na minha vida. Seja pastor, seja esposa de pastor, seja filho de pastor, seja obreiro, seja obreira, seja membro da igreja. Só que você não pode basear a tua fé nem em mim, nem em ninguém. Você tem que basear a tua fé na promessa de Deus. Quem crê é abençoado. Quem não crê não é abençoado. É uma coisa individual. Não olhe para o teu lado para determinar a tua fé. Olhe para Deus para determinar a tua fé. Porque você vai desfrutar na sua vida mediante a sua fé. Amém? Por exemplo, daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia. Jesus levou sobre ele as nossas doenças e enfermidades, para nós levarmos no nosso corpo a saúde dele. Quem crê nisso? Então você vai desfrutar disso. Amém? Agora, se você achar que isso não está muito correto, infelizmente vai ser conforme a sua fé. Então creia, seja uma pessoa de fé e veja o poder de Deus na sua vida. Amém? Bom, eu queria então ler com você, o tema hoje é, volta um pouquinho, rapidamente. Saúde física e espiritual, Calvário e a serpente de bronze. Eu quero falar com vocês hoje sobre duas profecias e duas profecias que se cumpriram, falando a respeito da saúde. Amém? A primeira passagem que eu queria ler com você é essa aqui, ó. A cura em Jesus.
a profecia. Isaías 53, 4. O profeta Isaías, Velho Testamento, fica depois do livro de Salmos, mais ou menos no meio da Bíblia. Isaías viveu 780 anos antes do nascimento de Jesus, e ele estava falando sobre Jesus. Diz assim, olha: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o profeta Isaías, 780 anos antes do nascimento de Jesus, ele diz que certamente, sem dúvida nenhuma, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, eu estaria exagerando se eu falasse para você que Jesus já levou as nossas enfermidades e as nossas dores? Sim ou não? Se Jesus já levou as nossas enfermidades e as nossas dores, eu posso viver sem elas? Sim ou não? Eu sou obrigado a viver doente? Não, porque eu entendo uma coisa: se eu precisava carregar alguma coisa e alguém carregou por mim, eu entendo que eu não preciso mais carregar porque alguém já carregou por mim. Se Jesus já carregou sobre ele as minhas doenças, as minhas enfermidades, significa dizer que eu não preciso me conformar com a doença, que eu tenho condições hoje pela fé de desfrutar da cura. Pastor, como é que pode Jesus ter levado a minha doença? Da mesma forma que você pode levar a saúde dele. Amém? É obra de Deus, é só você crer. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus carregou sobre ele as nossas dores e enfermidades. É uma profecia. Essa profecia se cumpriu? Se cumpriu. Aonde? Nessa outra passagem aqui, ó. Mateus, capítulo 8, versículo 16. Mateus 8, 16. Todos acharam? Leia comigo. Muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos, os demônios, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. 2 pontos. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Então o profeta Isaías tinha dito que um dia viria alguém que carregaria sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Aparece Jesus, curando doentes, expulsando o demônio e libertando as pessoas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, em Jesus, a profecia de Isaías se cumpre quando o milagre acontece. Quando as pessoas são curadas, quando as pessoas são libertas, então as profecias estão se cumprindo. Diga graças a Deus. Amém? Agora eu quero ler outra profecia. Essa aqui, ó. Lá no começo da Bíblia, tem Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. O 4º livro da Bíblia, a serpente de bronze. Quem achou, diga amém. Vamos ler então, acompanha comigo. A serpente de bronze. Então, partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fástio deste pão vil? Então, o Senhor Deus, mandou entre o povo serpentes abrasadoras, serpentes que moravam debaixo da areia do deserto, serpentes abrasadoras,
que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, uma vara, um stauros, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, uma vara. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Isso aqui é uma profecia que está falando sobre quem? Está falando sobre Jesus. Amém? Veja que interessante. O que é que estava matando o povo? O que é que estava matando? A serpente. O que estava fazendo o povo sofrer? A serpente. O que estava destruindo o povo? A serpente. O que estava fazendo o povo chorar de luto? A serpente. O povo falou assim: Moisés, pede para Deus tirar a serpente do nosso meio. Deus não tirou a serpente. Deus não tirou. A serpente continuou lá. Só que com um detalhe. Aqueles que eram mordidos pela serpente e que olhavam para o alto da haste e enxergavam na haste o que estava matando eles, eram curados. Amém? Nós não podemos acreditar ou pedir a Deus: Deus, faz acabar com a doença no mundo. Deus, faz acabar com a Covid-19. Mas nós podemos pedir uma coisa: Senhor, nos ensina a olhar para a cruz. Porque se nós conseguirmos olhar para a cruz, aquilo que tem feito o mundo sofrer, e muitos de nós sofrer, não vai nos matar. Amém? O mal que tem vindo sobre esse mundo não vai vir sobre nós. Se nós conseguimos enxergar na cruz, na haste, aquilo que está destruindo a nossa vida. Veja, é muito importante esse último versículo aqui, ó. 21. O versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de, que estava na onde? Na haste, que acontecia? Sarava. Amém? Essa profecia se cumpriu? Se cumpriu. Aonde se cumpriu? Vamos abrir agora a Bíblia. No quarto evangelho, Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler. O capítulo 3 começa com a história de Nicodemos, quando Nicodemos visita Jesus. Para nós hoje o importante é nós lermos aqui, ó, o 13 e o 14. Versículo 13, 14 e o 15 também. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Todos acharam? Encontraram, pessoal? Leia comigo, diz assim, olha: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu aqui entre colchetes. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Ora, aqui diz o seguinte, ó: e do modo por que Moisés levantou a serpente? Por que que Moisés levantou a serpente? Por quê?
para que aqueles que eram mordidos pela serpente, olhando para a haste, vendo a serpente, eram curados. Amém? Ora, se eu estava perdido e eu olho para a cruz e vejo que Jesus se perdeu no meu lugar, eu sou curado, já não sou mais perdido. Se eu estava condenado, mas eu vejo que Jesus na cruz foi condenado, eu já não estou mais condenado, porque eu sou sarado da condenação. Se eu estou doente, se eu tenho uma enfermidade, se eu tenho um câncer, se eu tenho diabetes, se eu tenho leucemia, se eu tenho uma doença nos ossos, se eu tenho doença no nervo ciático, se eu tenho uma dor no joelho, se eu tenho um problema na vista, se eu tenho um problema no ouvido, enfim, se eu tenho um problema de saúde, e eu olho para a cruz, e eu vejo aquilo que está me matando, aquilo que está me destruindo, se eu enxergo na cruz, eu sou sarado disso, eu sou curado disso, porque foi isso que Jesus fez. A obra de Jesus na cruz, ela foi completa, ela foi perfeita para nos salvar, para nos libertar e para nos curar. Amém? Veja, a serpente mordia o povo e o povo estava condenado à morte. Eles iam até a haste e eles olhavam para a haste e eles enxergavam na haste aquilo que estava matando eles. Eles eram sarados. Amém? Amém? Você tem um problema de saúde, você tem uma doença. Mas se você for até a haste e olhar para a haste e enxergar na haste aquilo que está matando você, você vai ser curado. Essa dor, essa enfermidade, esse mal, ele vai ser arrancado da sua vida. Diga graças a Deus. Amém? Fique de pé. Senhor meu Deus e meu Pai, a obra da cruz foi perfeita. O sofrimento do nosso Senhor Jesus, tudo que Ele passou, toda a humilhação que Ele sofreu, todo o castigo, Ele ter adoecido na cruz, foi justamente para que hoje a igreja, que é o corpo dele, tivesse saúde, tivesse paz, tivesse vida eterna. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, saiba disso. A obra está pronta. Jesus disse: tetelestai, está consumado. O que eu vim para fazer está feito, está realizado. E o que Jesus fez foi também levar sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, para que hoje nós carregássemos no nosso corpo a saúde dEle. Para que nós hoje, ao olharmos para a cruz e enxergarmos na cruz as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas doenças que foram imputadas no corpo dele, nós recebêssemos saúde física e saúde espiritual. Repita assim comigo esta oração. Senhor Jesus, eu creio no sacrifício que foi feito lá na cruz. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Você agora, junto comigo,
nós vamos acessar as bênçãos de Deus. Amiga e amiga, o que é que está matando você? O que é que está fazendo você sofrer? Qual é a sua dor? Qual é a sua enfermidade? Qual é o problema que está fazendo você sofrer, você chorar? Onde está a dor que tem impedido você de dormir à noite? Talvez tenha impedido você de trabalhar. Qual é o seu problema? O que é que está destruindo? O que é que está matando você? Qual é a sua dor? Qual é a sua doença? Qual é a sua enfermidade? Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus já carregou sobre Ele essa dor, essa enfermidade. Diga assim: eu creio. Eu fui curado lá na cruz. O meu Senhor levou sobre Ele as minhas dores, as minhas enfermidades. O Senhor Jesus levou sobre Ele todo o castigo que me dá paz. E nas suas pisaduras eu fui sarado. Eu creio nisso. Faça silêncio agora. Você vai imaginar agora, com seus olhos fechados, você vai imaginar agora o Senhor Jesus lá na cruz, naquela tarde de sexta-feira. Você vai imaginar o Senhor Jesus agora, você vai visualizar pela fé o Senhor Jesus no alto daquela cruz, com a coroa de espinhos sobre a cabeça, o corpo dele todo machucado, ferido pelas chicotadas, pelas pedradas, os ossos dele aparecendo, porque os ossos dele podiam ser vistos. As mãos cravadas no madeiro, os pés cravados no madeiro. Olhe para o Senhor e veja o semblante de dor. Olhe para o Senhor, amiga e amiga, e veja as lágrimas nos olhos dele. A sede que ele sentiu, e para ele negaram um copo d'água. Olhe para o Senhor naquela cruz e veja como é grande a dor, o sofrimento dele. Sabe por quê? Porque ele está carregando sobre ele as nossas maldições. O Senhor está carregando sobre ele as nossas enfermidades. Olhe para o Senhor naquela cruz. E eu quero que você enxergue agora essa dor, essa doença, essa enfermidade. Eu quero que você enxergue ela agora no corpo do Senhor Jesus. Essa dor que está no seu ombro, veja ela agora no ombro de Jesus lá na cruz. Essa dor que você tem sentido no pulso, enxergue lá na mão de Jesus, no pulso dele. Aquela dor do cravo, aquela dor do prego que penetrou no pulso de Jesus, era para você não ter a dor no teu pulso. Aquela dor que Jesus sentiu nos pés dele, porque os pregos cravaram ele, é para que você não tenha dor nos seus pés. Cada parte do corpo dele que sofreu uma chicotada, uma pedrada, cada parte do corpo dele
era uma parte do teu corpo que Ele estava sarando você. Então veja agora esta tua dor na coluna, lá na coluna de Jesus. Veja agora essa doença do seu coração, lá no coração de Jesus. Veja, você precisa ver. Olhe para a haste, olhe para a cruz, olhe, veja essa doença do útero, veja a doença da próstata, veja a diabetes, veja a pressão alta, veja essa pressão alta, a pressão arterial alterada, veja lá no sangue do Senhor. Veja, amiga, essa dor que você carrega há tanto tempo, esse nódulo, essa dor de cabeça, essa gastrite, esse problema de refluxo. Enxergue na cruz, veja a sua doença lá, veja, ela está lá, veja a sua doença lá agora. Olhe para a cruz e veja lá a tua doença. Olhe para a cruz e veja lá agora a tua enfermidade. Com seus olhos fechados, olhe para a cruz e veja agora esta dor nos seus nervos, nos seus músculos. Veja lá no corpo de Jesus. Veja, enxergue lá. Você precisa enxergar lá agora. Enxergue essa hemorragia lá no corpo de Jesus. Enxergue essa dor no coração, no fígado, no intestino, este mal que está sobre o seu corpo, esta dor no seu corpo, esse problema. Enxergue agora lá na haste, enxergue agora lá na cruz. Enxergue lá agora aquilo que está matando você, aquilo que está fazendo você chorar, aquilo que está fazendo você sofrer. Enxergue lá na cruz agora. Enxergue, visualize lá na cruz agora. E seja sarado. Se você, amiga e amiga, está enxergando a sua doença lá na haste, se você está vendo no corpo de Jesus a doença que estava no teu corpo, neste momento você está sendo sarado. Neste momento você está sendo curado, curada. Neste momento, a obra de Jesus que se realiza pela fé está se cumprindo em você agora. Então, seja curado, seja curada. O Espírito Santo agora vai operar no teu corpo. O Espírito Santo vai operar em você agora. O Espírito Santo vai libertar você agora. O Espírito Santo vai te dar vida agora, através da obra da cruz. Seja curado, seja curada, seja livre agora. Receba a vida no seu corpo, em o nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja abençoado agora. Fique livre dessa doença. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu vejo na cruz toda dor, toda enfermidade. Eu vejo na cruz o meu sofrimento, e a partir de agora não mais eu verei no meu corpo. Diga assim: em nome de Jesus, eu estou sarado, estou curado pela obra da cruz. Diga: estou curado pela obra do Calvário. O meu Senhor me sarou, o meu Senhor me curou. Eu recebo agora vida pela obra da cruz. Estou curado, estou abençoado, para a glória, para louvor do nome de Jesus. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas, você que crê de todo o coração.